Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então, enfim, chegou a hora de eu mostrar para vocês a minha lista de metas de leituras para o ano de 2022 relacionada aí a livros. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, eu selecionei 12 livros, sendo que um deles é uma releitura. Todos eles são livros que eu quero muito ler, alguns deles inclusive fazem parte da meta que eu tinha realizado para 2021 e acabei não conseguindo cumprir, mas quero cumprir agora neste próximo ano. Não sei se vou conseguir ler todos eles, eu espero que sim. E antes que eu apresente aqui a lista para vocês, eu peço para vocês deixarem aí embaixo nos comentários a lista feita por vocês de metas literárias que vocês têm para o próximo ano. Começando por ele, um livro que não pode faltar, é um livro que eu sempre faço questão de reler pelo menos uma vez ao ano. Eu estou falando dele, O Pequeno Príncipe, esse clássico da literatura. E eu já falei diversas vezes aqui no canal que esse é o meu livro favorito da vida. Inclusive agora, neste ano de 2022, com a releitura que eu vou realizar ainda no mês de janeiro, eu vou realizar uma nova resenha desse livro. Aquela que eu havia feito em 2019 eu vou acabar apagando, porque já não é uma resenha mais que me agrada tanto assim. Lançado em 1943, na França, esse livro logo se tornou um sucesso mundial e ele contém uma história que me comove e me cativa de uma forma muito grande. Sempre que eu releio este livro, eu consigo tirar uma nova interpretação da história. Acredito eu que esse é um livro que acaba engrandecendo a cada nova experiência também que a gente vai tendo com ele. Por isso que é um livro que eu sempre recomendo que as pessoas releiam de tempos em tempos. Conforme você vai crescendo, as suas percepções sobre aquela história, que no início parecia ser só mais uma história infantil, vai mudando um pouco. Inclusive no início do ano eu fiz um vídeo aqui no canal falando o que eu acho sobre releituras, as minhas ideias sobre como é realizar uma releitura. Se você quiser assistir esse vídeo eu vou deixar ele linkado aqui nos cards para vocês conferirem depois, tá bom? O segundo livro que eu coloquei aqui na lista é mais um de Machado de Assis. Para quem não sabe, esse é meu escritor favorito. E o Machado de Assis de 2022 aqui no canal será então Helena, que era um livro que eu tinha deixado de meta para esse ano de 2021. Acabei não conseguindo ler, então agora foi adiado aí para o ano que vem. E eu espero que não passe do próximo ano, porque é um livro que eu tô querendo muito ler. Eu já tenho ele há um tempinho aqui em casa, então já passou da hora de eu entrar em contato com essa história aqui, que foi publicada originalmente no ano de 1876 em formato folhetinesco, ou seja, era publicada em capítulos semanais em algum jornal. E eu tô muito curioso para conhecer mais da escrita desse autor na fase do romantismo. Eu cheguei a entrar em contato já com o livro dele dessa fase, que é O A Mão e a Luva. Eu cheguei a gostar bastante, não é meu livro favorito dele, eu realmente prefiro os livros que ele escreveu na fase do realismo. Mas como esse é um livro muito elogiado, eu estou com altas expectativas para ele. Continuando nessa leva de livros nacionais, o próximo que eu tenho para apresentar aqui para vocês é o 15 de Raquel de Queiroz. Esse foi o primeiro romance publicado por essa escritora, que leva como tema principal uma grande seca que ocorreu no Nordeste no ano de 1915. E esse parece ser um livro bem fácil e fluido de se ler. Como eu gosto de ler livros escritos aí por escritores nacionais, a Raquel de Queiroz não podia faltar nessa lista, e em 2022 será a hora de eu conhecer esta autora. Bom, o próximo então é um livro que eu estava querendo ler há muito tempo, então acho que de 2022 não passa, até porque eu vou começar no ano que vem a fazer a faculdade de psicologia. Eu estou interessado em ler livros que envolvam esse tema, e um deles inclusive é este daqui, A Psicanálise dos Contos de Fadas, que é escrito por um psicólogo. Nesse livro o autor se propõe a realizar uma análise dos contos de fadas, mostrando que eles são de extrema importância no quesito da construção da psique das crianças. Eu pretendo fazer essa leitura em simultâneo com alguns contos dos irmãos Grimm, que estão presentes aqui nesta coletânea da Nova Fronteira, que reúne 77 contos dos autores em 2 tomos diferentes, Então aqui é o volume 1 e aqui tem o volume 2. Todos eles vêm nesse box que eu mostrei com detalhes para vocês no vídeo de aquisições. E já falando aqui para vocês, essa é a 5ª meta literária que eu tenho para o ano que vem, que é ler alguns contos aí dos irmãos Grimm. Eu estou falando alguns porque a minha intenção não é ler todos os 77 contos presentes aqui. Eu vou ler realmente somente os que estão sendo citados aqui dentro do livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, e os contos também que eu tenho mais curiosidade de conhecer a versão original, ou pelo menos a versão aí que os irmãos Grimm escreveram. Prosseguindo, o 6º livro aqui da lista é este daqui, A Redoma de Vidro, escrito pela Sylvia Plath. Inclusive, a autora chegou a publicar este livro com um pseudônimo chamado Victoria Lucas, e esse foi o seu primeiro e único romance publicado nos Estados Unidos. No livro, acompanhamos a personagem Esther, que ao que tudo indica é um alter ego da própria autora,
E ela é uma jovem que sai do interior dos Estados Unidos e vai até Nova York com o objetivo de estudar em uma grande universidade. E lá ela conquista um estágio em uma revista. No entanto, em meio a tantas transformações em sua vida, a jovem parece não estar feliz com a vida que leva, mostrando aí diversos sinais de depressão. E aqui dentro dessa história a gente vai acompanhar esses relatos muito melancólicos, muito realmente pesados aqui, que a personagem acaba tendo. E assim como a personagem principal, a autora infelizmente também teve um final trágico, chegando a se suicidar dias após a publicação deste romance. Pelo tema em que o livro tem, com certeza essa será uma das minhas leituras mais desafiadoras do ano que vem, então estou me preparando psicologicamente para ler este livro aqui. Prosseguindo, em sétimo lugar aqui nessa lista, temos o livro Holocausto Brasileiro. Nesse livro-reportagem, publicado originalmente no ano de 2013, a jornalista Daniela Arbex nos conta detalhes da história envolvendo o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, conhecido como Colônia, que funcionou de 1903 a 1996. E que por conta da negligência dos responsáveis pelo mesmo, deixou um total de mais de 60 mil mortos. Além disso, boa parte dos pacientes não tinham sequer um diagnóstico de uma doença mental, ou seja, nesse local também eram enviadas pessoas consideradas indesejáveis, pela sociedade, como filhos rebeldes, prostitutas ou até mesmo homossexuais. É um episódio muito recente e muito trágico e vergonhoso, inclusive, da história do Brasil, e que eu não vejo ser muito discutido por aí. Realmente eu só fiquei sabendo, deste ocorrido por conta deste livro aqui. Eu acho que é de extrema importância a gente conhecer essas histórias para a gente não repetir esses mesmos erros aí no futuro. Bom, 2022 será um ano que eu vou ler muitos livros de não ficção e continuando nesta linha, temos o próximo, que é o livro chamado Indústria Cultural e Sociedade, escrito aí pelo Theodor Adorno. Esse foi o livro originalmente publicado no ano de 1947 e nesta edição que eu tenho em mãos são reunidos alguns ensaios escritos pelo filósofo, que são os seguintes: a indústria cultural, o iluminismo como manifestação das massas. Outro texto aqui presente é o Crítica Social e Sociedade. E por fim temos o Tempo Livre. É um livro bem fino, mas parece ser um pouco mais complexo, então por isso eu vou dar uma atenção maior também a ele quando for ler. O Theodor Adorno foi um dos principais filósofos da conhecida Escola Filosófica de Frankfurt, que surgiu no ano de 1924, no período entre guerras, na Alemanha. E as análises que essa escola fez são todas ligadas aí aos governos deste período, ou seja, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália ou até mesmo o socialismo. Vale ressaltar que essa não foi uma escola marxista clássica, inclusive ela chegou a tecer críticas ao próprio marxismo clássico na época. E nesse texto, o autor fala sobre como com o tempo fomos transformando a cultura em uma grande indústria, onde o objetivo é sempre o grande público, se tornando uma cultura de massas, sempre visando apenas o lucro. Como eu gostei de estudar sobre esse assunto no período de pré-vestibulares durante o ano, acredito eu que vou achar este livro bem interessante. O próximo livro que eu tenho para mostrar aqui para vocês é o Emborrecimento Programado, do John Taylor Gatto, que foi originalmente publicado nos anos 90, e esse livro foi escrito por um professor que deu aula aí por mais de 30 anos em escolas dos Estados Unidos, e entre os anos de 1989 e 1991, ele chegou a ser eleito aí o professor do ano na cidade de Nova York, e após o ano de 1991, ele decidiu desistir de dar aulas e passou a se dedicar a escrever livros que vão contra a escola obrigatória, e o Emburrecimento Programado é um desses livros. Enfim, esse parece ser um livro que nos leva a muitas reflexões e debates. Eu confesso estar bem curioso para o ler. Os 3 últimos livros aqui dessa lista são livros que eu não conheço muito bem a sinopse de cada um, então vou ficar devendo aqui uma sinopse e uma introdução um pouquinho mais elaborada para vocês, mas são histórias aí que eu vou acabar entrando em contatos meio que no escuro, Não sei muito sobre o que esses livros falam, mas de qualquer forma são leituras que eu estou querendo muito fazer também. O primeiro deles era uma meta literária que eu tinha para esse ano de 2021 e que infelizmente eu acabei não cumprindo e vai ficar para o próximo ano. É o livro da Jane Austen, que é uma vergonha até hoje eu não ter lido nenhum livro desta autora. Eu estou falando de A Abadia de Nottingham. Eu não vou começar por Orgulho e Preconceito, nem Persuasão, nem Razão e Sensibilidade. Eu vou realmente ir por esse livro aqui, que foi o que mais me interessou. Muitos dizem que é um livro bem humorado, então eu estou bem curioso para conhecer essa história aqui. O próximo é de uma autora que eu estou querendo conhecer há muito tempo. Eu estou falando de Shirley Jackson, e o primeiro livro que eu vou ler dela será O Homem da Forca. Esse é um livro que realmente eu não sei praticamente nada sobre a história, mas como eu vi muitas pessoas indicando esse livro na internet, eu acabei dando uma chance. Bom, e o último livro aqui dessa lista, o 12º, é Menina Má, um livro da Dark Side Books.
E o que eu sei sobre essa história é que aqui a protagonista dela é uma garota que, se eu não me engano, tem 7 ou 9 anos e ela é uma psicopata. Então esse parece ser um livro também que vai envolver um pouco de thriller psicológico. Eu tô bem curioso para conhecer essa história e será uma leitura que eu com certeza vou fazer no ano de 2022. Então é isso, pessoal. Essas são as metas literárias para o próximo ano. Me desejem sorte, eu espero conseguir cumprir a meta. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem, até uma próxima e tchau!